Shabbat Shalom. Graças a Adonai, conseguimos estar com vocês nesse Shabbat, depois de passar bastantes problemas de saúde, mas é normal na nossa idade, né? A parashá esta semana, tratando-se de um ano regular no calendário judaico, temos então a leitura de duas parashot, que vão começar do versículo 16 a 1 até o 20 e 27. E a primeira parashá será Harei Mot, ou seja, depois da morte, e Kedoshim, santo ou povo santo. Tem muita coisa interessante, como sempre, em todas as parashot da Torá. E hoje estamos estudando duas parashot que trazem uma série de leis bem claramente definidas referente às relações sexuais dentro da família, até que ponto tudo isso está obviamente proibido, e todo tipo de relações sexuais que no mundo de hoje, nas culturas ou civilizações de hoje, em muitos lugares do mundo, são aceitas como coisa normal. Relações homossexuais, relações com animais, são verdadeiras aberrações que elas estão claramente proibidas na Torá. E obviamente, como a Torá é parte da Bíblia, estão claramente proibidas na Bíblia. A definição de povo santo está muito clara. Aqueles que estão cumprindo as leis ditadas por Deus. Infelizmente, e nós devemos reconhecer isso, apesar de que dói realmente, a Israel de hoje pouco e nada tem a ver com a palavra da Torá. E não nos enganemos. Também aqueles grupos chamados religiosos ou ortodoxos dentro de Israel, que infelizmente também participam na política e dizem ser estudiosos da Torá, nem vivem de acordo com a Torá. E muitas vezes, e é com tristeza que eu digo, eles vão contra as leis da Torá. Justamente contra essas leis que estamos falando hoje. Temos praticamente cada mês, cada ano, casos de rabinos ou estudantes de yeshivot que realizam atos que são proibidos claramente pela Torá e que vão à prisão. Porque obviamente nas leis modernas também é proibido. E temos aqui um problema muito grande. Porque essas pessoas muitas vezes são líderes. São líderes de grupos religiosos no judaísmo e conseguem dominar aqueles que os seguem e levá-los a verdadeiras aberrações. Nós podemos nos queixar do jeito que o povo em geral se comporta. Isso é claro que no dia a dia, não todos, mas muitos dos habitantes de Israel, que não se chamam religiosos, não seguem as leis modernas tampouco. Infelizmente é um país moderno, entre aspas, com as mesmas aberrações e os mesmos problemas que tem todo o país na Europa, ou Estados Unidos, ou o que seja. E faz muito tempo que Israel deixou de ser aquilo que na teoria deveria ser.
um povo santo. A grande problemática disso tudo se multiplica. Por quê? Não apenas é deplorável que o povo de Israel não se comporta de acordo com a Torá, senão as consequências. Porque as consequências da Torá também são muito claras. Se vamos ir contra as leis da Torá, se não vamos seguir o que a Torá nos ensina, Israel será castigado novamente. Em outras palavras, o moderno Estado de Israel, e é com tristeza que eu digo isso na minha idade, e depois de ter lutado em muitas guerras por este país, está condenado a desaparecer. Porque não cumpre nem as leis da Torá e muitas vezes tampouco as leis das civilizações modernas. Nós devemos lembrar que a base da grande parte das constituições dos países modernos, a base são os 10 mandamentos. Pior ainda, nós temos a nível do mundo inteiro comunidades que são fundadas, apesar de explicitamente ou claramente dizer que estão fazendo coisas contra a Torá. Não tem cabimento que se levante uma sinagoga ou uma igreja para homossexuais e que ao mesmo tempo digam: a gente segue a Bíblia. Porque você lê os versículos de hoje, está claro que o que vocês estão fazendo é contra a Bíblia. Eu não julgo ninguém. Não sou eu quem julga. É a palavra que julga. E ele diz que isso é uma abominação e que está errado. Para pior, nós vemos aqui em Israel, não só em muitos lugares do mundo, em Israel, as chamadas passeatas do orgulho. Eu ainda posso entender, não aceitar, mas entender que uma pessoa adulta tenha relações sexuais que eu, pessoalmente, acho que estão proibidas pela Torá, então não aceito. Mas se a pessoa é maior de idade e faz isso na intimidade da sua casa, pelo menos não ofende aos outros. Eu não consigo aceitar que em Jerusalém ou em Tel Aviv, já vi em outros lugares do mundo, mas isso não me preocupa, não é meu problema. Mas Jerusalém e Tel Aviv, aqui em Beersheba, passeatas do orgulho, homens seminus em cima de carros, fazendo toda uma festa, bandeiras a favor do homossexual nas avenidas da cidade. Eu imagino que um grupo de pessoas que não seja homossexual vai sair numa passeata em panos íntimos, vai ser preso. E temos então um absurdo de hoje em dia de ver essas tais passeatas ainda protegidas pela polícia, apoiadas pelas prefeituras. Quem é que pode se queixar amanhã se Israel vai ser castigado? Porque a palavra escrita natural é muito clara. Castigo de Deus, castigo de Adonai, cairá sobre aqueles que o desafiam, que não cumprem as suas leis e os seus mandamentos.
que ninguém venha depois se queixar que o povo de Israel está sendo castigado. Infelizmente, o povo de Israel está sendo castigado e será castigado porque desprezou a palavra de Deus. Então vai vir algumas pessoas que dizem, não, eu sou ateu, estou pouco ligando para o que diz a Bíblia e a Torá. Ok? Eu não posso me queixar. Não posso dizer a ninguém, tenha fé. Fé não chega pela força. Eu não posso impor a fé. Mas que se posso impor é uma frase muito simples. Os teus direitos acabam onde começam os meus direitos. Não me pensa que eu respeite vocês quando vocês não respeitam a minha fé. Podem pensar nisso este fim de semana e tenham um Shabbat Shalom.